Olá, amigos da Folha de Londrina, aqui é Pedro Marconi, repórter da Folha, e hoje temos o prazer de trazer uma entrevista com Oswaldo Militão, colunista da Folha há mais de 55 anos e um ícone, tanto para quem trabalha com ele, tanto para aqueles de fora que admiram seu trabalho e acompanham sua coluna. Aqui ele vai contar suas histórias, desde quando entrou na Folha, como se tornou um colunista social que foi por um acaso e outras histórias engraçadas que só o Militão sabe e do jeito que só ele tem. Confira! Militão, muita gente não sabe, mas você chegou na coluna social por um acaso, né? Você não entrou na Folha para fazer coluna social. Não. Aliás, eu entrei na Folha e nem sabia o que era para fazer. Eu sabia, mais ou menos eu sabia. Quando eu entrei na Folha, eu estudava à noite e passava no jornal, que era na Duque de Caxias. E como eu morava no mesmo hotel que o Valmor, o Lar Hotel, ele já estava na redação da Folha, eu passava lá e, às vezes, dava uma ajuda na revisão das matérias que iam sair no dia seguinte. Né? A revisão era aquele negócio de linotipo antiga. Hoje que nem tem mais isso. Falar nisso, o povo, esse cara é do tempo do Matusalém, né? E foi ficando, mas aí eu comecei indo buscar notícias, eu ia buscar notícias para a Roda pela Cidade, uma coluna que tinha, e às vezes eu ia no fórum, que era aqui, onde é a Biblioteca Municipal, ver as audiências, tal. E logo eu comecei já a ajudar no esporte, né? O esporte tinha dois redatores, dois turcos, o turco magro e o turco gordo. O turco magro era o Arsênio Hortas, e o turco gordo era o Abrão dele. O Abrão já faleceu na Bahia, foi morar em Salvador, anos depois, e o Arsênio foi trabalhar no Rio, na Rádio Globo Rio, depois foi trabalhar no Jornal à Noite, na TV Sérgio. E o Arsênio morava ultimamente no Mato Grosso, no Ciro Deliano, realmente. Estava em Campo Grande, foi dirigir uma TV lá. Era um baita do narrador esportivo. Ele era narrador esportivo da Paquerê, que era aqui na rua, esqueci o nome da rua, Sergipe. Só que a Rádio Paquerê não era dos dois atuais, ela pertencia às Emissoras Unidas de São Paulo. Nossa, faz tempo. Faz tempo. E aí comecei a fazer esporte na Folha e tal. De repente eu me vi sozinho no esporte na Folha. Que saiu o Arsênio, saiu o Abrão. O Abrão foi ser gerente de uma loja de automóveis. O Arsênio foi embora. Aí eu precisei de alguém para ajudar. Né? Tinha dois gráficos que gostavam muito de esporte. Um deles era o Isar Cordeiro, veja só, e o outro o Nelson Severino. E eu falei, Nilson era o diretor de redação. Vamos colocar esses dois meninos aí para dar uma ajuda, porque tem que pegar o noticiário do Telégrafo, às vezes eu ir no treino do Londrina, ouvir rádio. Só havia o Telégrafo e o rádio. E a gente trabalhava até 2 horas da manhã. Uma loucura. E aí eles foram ficando, foram aprendendo a fazer. O Nilson revisava tudo. O diretor de redação da Folha foi um professor de todos nós, que ele revisava, Pedro, até os anúncios. Um dia ele revisou um texto do Rui Barbosa. Nossa. Aí um linotipista que tinha uma certa cultura, o Gil, que depois foi morar em Santa Catarina, de onde ele era, morreu lá em Camboriú. Era um cara que lia muito. Falei, Nilson, acho que esse texto aqui é do Rui Barbosa. Mas o Nilson tinha melhorado do Rui Barbosa. Tá certo. E ele foi fazendo esporte e tal. Aí, em 59, eu fui cobrir a seleção brasileira em Assunção, na Taça Oswaldo Cruz. O João Milanês fretou um Bonanza, um monomotor, imaginem vocês, daqui em Assunção diretaço, sem parar para abastecer alguém. É que o piloto era ótimo, o Bibi. Fui eu, Milanês, o fotógrafo Augusto Galante. Era o que cabia 3 e mais o piloto. 4 lugares. E fomos para Assunção. Fomos cobrir a Taça Oswaldo Cruz, que o Brasil era um ano lá, outro ano aqui. Era um jogo entre as seleções no Brasil e no Paraguai. E o Brasil tinha sido campeão em 58, era 59. Me lembro bem, maio de 59.
caiu numa quinta-feira, do dia 1º de maio, um jogo, e no domingo, o outro jogo lá mesmo. Nesse estádio aí que é o Sarrone, que todo mundo vê, esse estádio é a mesma coisa sempre. Sabe o que melhorou? Só fizeram agora umas coberturazinhas, um banco para os reservas e o treinador sentado. De resto? Não tinha. Eu entrei em campo porque o João Milanês tinha uma namorada ali em Assunção, ele tinha uma no Paraguai também, lá em Buenos Aires também. Tinha uma namorada ali em Assunção, verdade, que era, a irmã dela era secretária do presidente do senhor Palhares, que era o presidente da Liga Paraguaia de Futebol. Então ela conseguiu os caras. Então eu e o Galeta entramos dentro do campo, e o Milanês, ela botou ele na tribuna de uma, sabe onde? Quase ao lado do Stroessner, que era o presidente, era o ditador, era o presidente, era o ditador. 2 metros de altura, o cara todo de branco, e o Milanês do lado dele, assim, perto. E eu fiquei sentado, eu tenho as fotografias, não sei onde anda, e eu sentei junto com a seleção. Eu sentei ao lado do técnico da seleção, você acredita nisso? O Aimoré Moreira, que não era mais o Feola. O Feola foi campeão em 58 nacional na Suécia. Em 59 já era o Aimoré Moreira, porque o Feola ficou doente. O Feola era gordinho, ele era superintendente do São Paulo. Aí, eu sentei do meu lado, olha só quem estava. Do outro lado estava o Gerson Canhotinha, que era reserva do Didi. Tinha 18 anos de idade o Gerson, 19. Do outro lado tinha o Zagallo, que cedeu o lugar para o Pepe, que jogou de ponta esquerda. Do outro lado meu tinha vários jogadores da seleção, os reservas da seleção. Só que estava o Gilmar, estava o De Sorte do meu lado, que jogou o Djalma Santos. Djalma Santos jogou o Bellini, jogou o Oreco, no lugar do Orlando, que foi vendido para a Espanha. Não, foi vendido por Boca Juniors. O Oreco era do Corinthians, entrou no lugar. E o Nilton Santos. No meio de campo, Zito e Didi, no ataque, Mané Garrincha, Coutinhos, que morreu agora, que entrou no lugar do Vavá, que o Vavá foi embora para o Atlético de Madrid. O Amarildo no lugar do Pelé, porque o Pelé estava com um bico para pagar e não foi. E o Pepe. Ou seja, só estava bem acompanhado. Eu estava ali. E do meu lado tinha o Armando Nogueira, mais para lá, diretor de esportes do Jornal do Brasil. Depois ele fundou o Jornal Nacional, da Rede Globo de televisão. Com ele tinha o Toguinho, ou Demário Toguinho, que era o auxiliar do Armando Nogueira. Do outro lado, o Solange Vivas, o chefe da redação esportiva do jornal Gazeta Esportiva de São Paulo. Sabe que os dois me convidaram, eles foram com a minha cara, ainda bateram papo depois no hotel e tal. Eu segurei a máquina de filmar do Toguinho, eles filmavam os escanteios para pegar os gols, eles filmavam para mandar e tal. E o Toguinho falou, falei para o Armando que você devia ir embora para o Rio de Janeiro. Falei para o Armando, arruma um lugar para ele lá no JB, esse menino é bom, que era eu, olha só. O Solange Bibas é a mesma coisa, falou, precisa de emprego, vai lá para a Gazeta Esportiva que eu arrumo um lugar para você. Assim. E eu fui, fiquei aqui. E a coluna social entrou quando? Entrou depois que eu já estava na faculdade de Direito. Aí tinha a primeira faculdade de Londrina, Estadual de Direito de Londrina. Porque antes, eu fazia esporte e já ia, ajudava o colunista social da Folha, que era o Sadi Safadi, que era um pseudônimo, não existia o Sadi Safadi, do João Rimoli, que era irmão do diretor da redação, era o mais velho da redação. Mas um pai de um amigo, era um pai para nós. Para mim, para o Valmor, para o Carlos Silva, para o Stélio Feldman, que chegou depois, Santana, Nelson Severino, os outros. Muito bem. Eu ia buscar as notícias para ele fazer a coluna social. Por que Sadi Safadi? Porque o Nilson criou uma coluna, em 58, que precisava ter já. Porque tinha muito aniversário para dar, tinha festa, baile, quermesse e tal. E eu ia buscar as notícias, no Rotary, no Country, no Grêmio, ia buscar por aí tudo. Tinha a ULI, União Londrinense de Estudantes, tinha tarde dançante todo domingo, era uma maravilha. Aqui no Grêmio Antigo, que hoje é o prédio da Associação Comercial. Eu ia buscar as notícias, tinha o Clube dos 50, que tinha 25, quase 25 moças. Eles fizeram um clube só para dar namoro e para dar casamento, e alguns surgiram. Era um clube assim, se reuniam uma vez por mês, as moças levavam salgadinhos e doces, e os rapazes compravam as bebidas. E cada um tinha direito a levar um convidado. Vários casamentos aconteceram nesse clube dos 50. Tinder pra quê, né, Militão? Aí eu entrei na faculdade de Direito, o Nilson já estava, ele era da primeira turma, e eu entrei na terceira turma, em 1960. 161, 2, 3, 4, saí em 64. No ano da Revolução eu me formei. Recebi meu diploma de
60, 1, 2, 3, 4. É o ano da Revolução. Em 65 eu recebi o diploma. Muito bem. Mais um dia, tinha uma coluna, eu já contei isso. Vou repetir, porque você perguntou para mim como é que eu comecei. Aliás, tem uma hora que eu me arrependo. Eu não devia nem ter feito coluna social. Sabe por quê? Verdade, cara, porque o povo estava acostumado com revista Cruzeiro, revista Manchete daquele tempo, que tinha o Ibrahim Suede, que fazia no Rio, que fazia a relação das 10 bonitas, as 10 mais, os 20 mais, era tudo rico, era bom de vida. Mas isso no Rio de Janeiro, lá o cara ganhava muito presente, ganhava roupa, ganhava sapato, ganhava... O Ibrahim ganhava até automóvel. Então ele não tinha problema. Então era jantar daquele do Rio. O Rio tinha sido a sede do governo. O Juscelino tinha mudado a sede do governo para Brasília recentemente, nos anos 60, 56, 7. Muito bem, 8 por aí. Porque é o seguinte, aí o Sadi Safadi fazia uma coluna sossegada, porque todo mundo queria saber quem era e ninguém sabia quem era. E quem é o Sadi? Quem é o Sadi? Até que um dia, tinha uma coluna na Folha do tio do pai do cara que veio ser piloto de avião, do piloto nosso famoso que morreu, como chama? O outro trombado, como é que chamou? A gente lembra. Do automobilismo, oh meu Deus, o Emerson, o outro, oh meu Deus. Ayrton Senna. O Ayrton Senna, que era o nome da avenida em Londrina. Não vou lembrar os nomes, não me lembro mais de tudo, cara, 80 anos de idade. A maioria está lembrando. Tem que estar no museu, mas tudo bem. Aí o filho, ele foi ser piloto do jato do Ayrton Senna. Mas o seu Joel Hermes Oliveira fazia uma coluna de aviação. Então, um belo dia eles me convidaram para um churrasco no Aeroclube de Londrina. E eu passei a notícia para o João Rimoli, Sadi Safadi. E ele fez lá, olha, domingo fui convidado para churrascada no Aeroclube, vai ser muito boa, muito não sei o quê, tal. Isso ele publicou na sexta-feira. No domingo, o Joel Hermes Oliveira publicou uma nota lá. Não admito que o Sadi Safadi invada a minha seara, fale da minha seara. Cara, tudo bem. Na terça-feira seguinte, passou segunda, na terça, a redação do Folha era aqui, uma casa de madeira, já a Folha já tinha vindo para cá, a oficina só que era de alvenaria, tinha o escritório do Milanês, a redação era 9h30 da manhã, chega um cidadão e diz, quero falar com o Sadi Safadi. Tá. Olha, ele não está. Como não está? Então, qual o telefone dele? Diz, olha, ele não dá o telefone. Como não dá? Onde é que ele mora que eu vou atrás? Nós não sabemos. É endereço ignorado para nós. Aí o cara é muito importante. Aí o cara tirou o revólver. Eu quero falar com esse safado. Tira lá. O Valmor presenciou isso. Eu não estava. Estava o Valmor e o João Primo. Que era essa safado. Cara, depois nós ficamos sabendo que esse cara tinha uma mulher chamada Seara, que morava perto do Aeroclube, e que ele desconfiava que ela estava tendo um romance com um piloto de avião, de um táxi aéreo. Aí falou do Seara no aeroporto. Sabe o que aconteceu? Olha, dá só desculpe, mas não sabe, não sei o que, vou encontrar esse cara ainda, volto aqui. Olha, se o senhor foi ofendido por alguma coisa, aí ele contou porque falou, deixa pra lá, Seara é o local, lugar, é isso, cara, eu tentava levar uma conversa. Mas quando o Nilson chegou às 2 horas da tarde, o diretor da redação, o João Bíblia, irmão dele, pegou a coluna, botou na mesa dele e falou, toma, arruma outro para fazer de hoje em dia, você põe o nome que vai ser para ser o responsável pela coluna, pelo noticiário que eu não faço mais. Sobrou para mim. E está até hoje. Porque eu ia buscar as colunas dele. Segundo o Nilson Wilmer, eu era um rapaz que todo mundo gostava. Era no Militão, é ainda. É, simpático, o pessoal me convidava sempre, tá? Frequentava o Country Club, ia no baile da URI, era amigo do presidente do Grêmio. Sobrou para mim. E como é que hoje, Militão, você faz para chegar? Porque a sua coluna é muito informativa. Como é que você corta todas essas informações, essas notinhas? Um pouco de experiência, um pouco de conhecimento e um pouco de andar por aí, né? E também perceber o que são notícias, o que é uma informação que eu gostaria de ler.
Eu penso assim, o que é que eu gostaria de ler? O que o jornal precisa para vender mais? Para atrair o leitor? Eu tenho que circular mais. Eu acho que eu circulo pouco já. Eu já vou pouco. Eu deveria circular mais. Mas você casa meus filhos, netos, fica doente, fica velho, perde a vontade às vezes e tal. Mas eu mais ou menos eu estou ligado, né? Estou ligado assim. Estou antenado ainda. E Militão, as pessoas e vou nos lugares e tal, vou por aí. Porque se eu parar um cara na rua, eu tiro dele pelo menos duas informações. Qualquer um. Do pipoqueiro ao banqueiro. Todo mundo tem uma notícia para dar. É só você perguntar. As pessoas pedem muito para sair na coluna social? E o que é bom para mim, é bom para o jornal. Eu acho ótimo. Porque valoriza o jornal, é sinal que o jornal é importante para eles, sinal que faz bem para as pessoas, sinal que ele se sente bem sendo noticiado, vendo o nome do jornal, foto no jornal. É importante, ele se comunica com... E hoje em dia é muito difícil para mim, para os colunistas. Eu falo isso para o Tiago aí. Tiago, olha a concorrência que nós fazemos o jornal hoje, que vai sair amanhã. Imagine até amanhã, olha o que as redes sociais estão publicando. E notícia fica velha. Não é como era antigamente, que para saber que a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Hungria pela Alemanha, pelo Hitler. Levaram 1 mês e meio para ficar sabendo. Hoje leva 1 minuto. Então acho que eu vou ter a guerra. 1 minuto, 10 segundos. É isso, mas tá bom. Às vezes eu me arrependo e tal, porque parado e tal, a gente estava estudando. Você tinha 3 calças bonitas, tal, 3 camisas. O amor fala, você me emprestava a tua camisa, que a tua mãe comprava para você. Ele falava amém. Bondade dele. Mas a gente era muito... Nós moramos juntos, então a gente conversava muito. A gente saía daqui, ia comer na madrugada, lanchar, falando em jornal. Andava a pé até o hotel, falando em jornal. A gente vivia jornal. Almoçava, jantava e dormia jornal. Nós estamos casados com o jornal até hoje. Meu mulher fala isso. Casamento que deu certo. Então já são quantos anos de coluna social você fazendo? Eu comecei a fazer em 62. E aí... Mais de 50. E não, eu parei 1 ano e meio, porque eu tive alguns problemas aqui de ordem pessoal com um dos diretores. E saí da Folha, fiquei 1 ano e meio fora, e que coincidiu com um ano e meio que o jornal, teve um jornal aqui, que veio para cá de Curitiba, que era o Correio Londrines. E eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e pouco dando junto. Mas aí coincidiu, eu não achei tanto falta do jornalismo, que coincidiu que eu fui eleito, eu tinha uma fazendinha. Eu fui eleito para ser juiz classista da Justiça do Trabalho, representando o patrão. Fui eleito pelo Sindicato Rural, depois pela Federação de Agricultura do Estado do Paraná, depois escolhido pelo corregedor presidente do Tribunal Regional do Trabalho. E lá fiquei durante 2 mandatos de 3 anos. Fiquei 6 anos como juiz federal classista. Mas aí, quando o Suzano Gato comprou a Folha, aí ele contratou o Nelson Merlin, que veio do Estadão de São Paulo e do Jornal Diário do Grande ABC. Veio para a Folha um dia, ele foi morar no hotel, encontrou 2 caras e falou: por que você não traz o Militão de volta para a Folha? Ele faz falta na Folha. Aí ele mandou me chamar. E aqui estou. Aí me deram uma coluna pequena aos domingos. Aí foi aumentou a página. Aí passou uma página a semanada aí. E Militão, nesses mais de 50 anos, você guarda alguma história engraçada, uma história legal, que você lembra assim, já dá risada, uma coisa interessante, desses mais de 50 anos de coluna? Olha, eu lembro do João Milanês, uma coisa boa. Um dia ele chegou para mim: vem cá você, garoto. Só, que idade você tem? Eu falei, ele falou: então, tá, vou te dar um conselho. Você quer ficar na Folha? Quer? Você está estudando? Tô. Nunca entre em bar. Eu falei: por que, patrão? Eu falei: porque em bar você só vai aprender bobagem. Você só vai aprender a fumar, a beber e a brigar. Nunca fumei, nunca bebi. Cerveja eu tomei, mas se eu tomei no total 3 garrafas de cerveja, contando tudo, foi vinho só em casamento. Um pouquinho, e olha, fumar nunca fumei. Uma vez me deram um cigarro, me afoguei, nunca mais quis saber. Teve alguma personalidade que você já entrevistou, você lembra também? Guarda com
carinho, Militão? Olha, vamos pegar o começo então, meu, aqui na Folha. Eu estava na redação velha da Folha, me preparando para ir para o colégio londrinense, quando eu fiz o científico. Estava sozinho na redação, chega um cara de terninho, gravatinho, não muito alto, chegou de bigodinho, foi no fundo, disse, boa noite. Eu disse, boa noite. Ele disse assim, o dono do jornal não está aqui agora. O diretor da redação falou, não, mas o senhor entra. Tenha bondade, estou eu aqui, o senhor espera, o senhor quer falar comigo? Eu queria conversar. Sabe quem era? Era o Ney Braga. Ele era prefeito de Curitiba e era candidato a governador. E se elegeu. Deu sorte ainda, Militão. Deu sorte. História engraçada, por exemplo. História engraçada. Falei do Clube dos 50, que era 25 rapazes, 25 moças que frequentavam a nata da sociedade, algumas filhas de fazendeiros, outros empresários, profissionais liberais e tal, mas chamada nata aí da sociedade aí e tal, os que tinham poder aquisitivo, vamos dizer assim. Chegou e Londrina tinha muita boate, muita casa de show e tal, onde a estação rodoviária, o terminal, era ali a Vila Matos, tinha shows com cantores. O que você imaginar? Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, o que você imaginar? Juca Chaves, o que você imaginar? Orlando Dias, João Dias, o sucessor do Francisco Alves, Francisco Carlos, cantores da época famosos, Roberto Luna, tal. E tinha 2 restaurantes bons. 3. Tinha 3. A gente ou ia comer aqui no Bar Líder, que ficava perto até de madrugada, ou ia na Boemia, comia, bater papo lá, porque a notícia estava lá também. Lá você encontrava fazendeiro, visitante, viajante, cara que vinha a Londrina passear, encontrava político. Um dia eu encontrei o Amaury de Oliveira Silva, ministro do Trabalho do Jango Goulart. Ele fugiu também para o Uruguai junto com o Jango, para não ser preso, para não ser caçado na Revolução Militar. Amaury. E a gente ficava conhecendo, batendo papo e batia papo. Todo mundo é ser humano, e a gente era educado com todo mundo, batia papo e tal, com as moças e tal. E o pessoal que morava em boate, da Boemia, ligado da Boemia, como no Clube de 50 o pessoal gostava da gente, e o pessoal da Boemia também. Numa véspera de Natal, 3 dias antes do Natal, a redação velha ainda, chegou as moças do Clube de 50 e vieram trazer uns salgadinhos, uns docinhos para nós. Então foi aquela alegria. Pô, você tá aqui e tal. Assim, dali uma meia hora, chega mais 3 ou 4 moças que não eram do Clube de 50. Eram moças que faziam parte de balé, de show nas boates. E vieram também falar tchau para a gente, desejar bom Natal. Olha só, você já pensou? Você cruza a Boemia, o chamado a alta sociedade com o Basfon, que encontra, hein? E agora? Aí o Nilson Weber era muito inteligente. Falou, Militão, vamos, tal. Não fala nada. Deixa elas conversarem entre elas. Sabe que elas entraram no papo? Aí as do High Society pensavam que elas eram também, de outra cidade, e elas da Boemia achavam que elas também eram de algum modo. E assim todo mundo ficou feliz. Eu não sei. Mas ninguém nunca. Estou contando isso agora. Nunca ninguém. Duvidou de ninguém ali na hora. Olha, vou te contar. Mas a Folha teve passagens sensacionais. O João Milanês aqui, uma coisa de. O João Milanês foi protagonista de muita coisa. Um dia ele foi passear na Itália. Foram com os médicos, ele foi para a Itália. Um laboratório médico italiano convidou os médicos daqui da região, os mais importantes, para ir para lá. E o cônsul de Portugal chamou o milanês. E ele foi. Cara, sabe que ele já, no avião, já conquistou as aeromoças da Itália. Ele já desceu no aeroporto de Fiumicino, já vendo a sorte das moças. Todo mundo queria ver sorte com ele, a mão da moça. Ele pegava a mão da moça e disse, você ainda é virgem, mas não sei até quando. Não, beleza, é fantástico. Uma vez o Bilinato, muito depois, o Bilinato era prefeito.
O Belinati levou uma delegação para visitar a Itália, para fazer negócio de Londrina com as cidades italianas. Me convidou, foi por mim a ser convidado. Mas eu não fui porque eu fiquei gripado e a mãe do Marcelo também estava doente, minha esposa. E eu lamento não ter ido, mas Milanês foi. E o Marcelo foi para a TV Coroado, meu filho Marcelo aí. Ele trabalhava, era repórter da TV Coroado. Ele foi. Em Milão, eles foram num restaurante. Em Milão, não sei bem se é Roma ou Milão, acho que é Milão, porque eles foram em Maranello, foram ver a Ferrari. E ele entrou num restaurante e tal. Cara, você quer apanhar? Você fale mal da comida do cozinheiro italiano. Aí o milanês botou defeito na comida do italiano por brincadeira. Tira essa pasta, fez assim, o garçom chamou o cozinheiro. Lá veio o cozinheiro, já de panela na mão. Aí ele chamou, então venha ver minha cozinha. Aí o milanês falou, que isso aqui no Brasil tem 10 vezes melhor. Ele queria bater no milanês com a frigideira. Meu Deus. Militão. O milanês era fantástico. Cara, o milanês era o milanês. Fulano não faça, fala mal de fulano. Ou fale bem de fulano. Não, nunca. Deixava, confiava na gente. Os dois, hein? Mesmo estilo, o mesmo jeito. Sempre me trataram muito bem. Eu agradeço a Deus. Eles foram 2 ótimos patrões meus aqui e tal. Eu aprendi muito aqui na Folha também. Com jornalistas, você aprende. O João Grima e o Nilson Grima eram uns pais para nós, para o resto da rapaziada, sabe? Era uma turma muito boa. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vi o Lupião aqui, o governador Moisés Lupião era amigo do milanês. Ele veio inaugurar o aeroporto. E uma vez ele viu a revista O Cruzeiro, o jornalista famoso, Davi Nasser, você já ouviu falar? Já. No curso de jornalismo, os professores devem falar. Davi Nasser veio aqui cobrir uma revolução de sem terra, que queriam tomar a terra dos fazendeiros de Porecatu. Mas ele ficou no Hotel São Jorge, onde morava o milanês. E o milanês trouxe na Folha e tal. Falou, milanês, eu queria fazer mais umas matérias. Eu falei, então vamos lá na Folha. Aí os caras da Folha nos falaram, não, você tem que visitar a boemia de Londrina, lá você vai encontrar os fazendeiros. Ele chegou lá e tinha uma boate chamada Casa da Selma, famosa. Ele era palmeirense, o Luminoso era verde. Ela e o marido, ela tinha marido junto, ele era o gerente da boate dela. Os dois eram palmeirenses, cara. Casa da Selma. Ele fotografou, o Davi Nasser botou a casa, o letreiro Luminoso na capa do Cruzeiro. Pra você ter uma ideia. Tanto que ele gostou. Tanto que ele gostou. Você vê. Então, o jornalista tem que ter relacionamento, tem que ter fonte de informação e confiar na fonte. E confiar na fonte de informação. E procurar dar furo, porque todo mundo é colunista social hoje. Eu já me considero emprego perdido, porque todo mundo é colunista. Ainda bem que o pessoal, olha, se você pegar 50 moças aí na rua, elas estão com o celular, fotografando tudo e mandando para todo mundo ver e tal. Já furaram todo mundo. Elas mandaram alguma coisa que não interessa muito, mas mandaram alguma coisa que pode ser uma parte da informação, não é? Sim. Então nós temos essa concorrência. Todo mundo é colunista. Olha só. Não é? Então você tem que realmente, antena ligada, perceber logo que a notícia, se dá alguma opinião, porque antigamente a gente não dava. Era meio que, só faz a notícia e não deu opinião. Hoje já é permitido, a gente vai. Isso aí a gente foi conquistando. Com o tempo, conquistando. Mas eu acho que o jornalismo, o jornal não vai acabar, o jornalismo de papel não vai acabar, nem que a vaca tussa, nem que ela coma toda a plantação de madeira, né? Porque jornal é madeira. Mas eu acho que o pessoal vê na internet, mas vai conferir. Tem gente que pega a Folha Londrina para conferir o que a internet diz, o que a televisão diz. Com certeza. Vamos ver o que os caras estão falando. O que eles acrescentaram? Você tem que acrescentar alguma coisa a mais. O lugar comum todo mundo sabe, então você tem que sair do lugar comum, fazer a folha incomum. E tem feito. Militão, obrigado, tá? Que Um abraço você pra continue você. assim, Militão. Olha, sou muito querida. Daqui 100 anos você será um veterano jornalista. Você Tomara que dure. deve ser um pouco igual a você, Militão. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado pela atenção.